Bem, olá, né, nessa aula eu vou apresentar para vocês, a gente vai começar, na verdade vai ser só uma introdução, alguns conceitos da termoquímica. Eu estou vendo aí que vocês, pelo menos de longe, de forma indireta, acompanhando os fóruns, as próprias videoaulas, o número de visualizações, a manifestação no fórum com relação à dúvida, com relação às atividades, não é possível que vocês não tenham dúvida. Então, estou vendo que vocês estão fugindo um bocado aí da estequiometria. A termoquímica também tem relação com estequiometria, porque são reações químicas. Então, envolve ali. Bem, mas para essa aula eu só vou dar a introdução, alguns conceitos iniciais e a cobrança disso aqui é relativa em provas. É bem mais cobrado do que até estequiometria, né? Mas se bem que estequiometria está atrelado aí, né? Vamos lá, termoquímica, conceito. Vamos lá. Termoquímica estuda as trocas de calor associadas às reações químicas. Então, está envolvendo liberação ou absorção de calor. A gente falou em absorção, liberação de calor, a gente vai estar com os nossos conceitos ali de termoquímica. Por exemplo, isso aqui é um motor a combustão que tem no carro aí. A gente tem a gasolina, tem o óleo diesel, tem o álcool, por exemplo, ali, são substâncias que vão ser queimadas ali e vão liberar uma grande quantidade de energia. Opa, falei em liberação de energia, termoquímica. A gente tem, por exemplo, assim, a termoquímica ela está relacionada também aos estados de agregação. Por exemplo, lá no primeiro ano, está apresentado no primeiro ano, você tem um cubo de gelo, por exemplo, aí tem a água em forma de gelo, no estado sólido ali, líquido e gasoso. A partir do momento em que vai passando de um estado para o outro, de um estado de agregação para o outro ali, a gente tem a liberação ou absorção de calor. Por exemplo, eu tenho um cubo de gelo. Se você pegar um gelo na sua casa e deixar lá de fora, com o passar do tempo, ele vai passar e vai ficar líquido. A água ali vai se tornar líquida. Isso por quê? Porque as moléculas de água aqui, que é que elas vão estar no estágio mais arranjado, vão estar mais próximas uma das outras, as moléculas vão começar a absorver calor do ambiente. Opa, falei em absorção de calor, termoquímica. Se você pega essa água, leva para uma panela e assim, coloca no fogo, por exemplo, aí, as moléculas de água que ainda estão ali, continuam sendo água, vai absorver mais ainda calor. Só que agora você está fornecendo um calor. E esse fornecimento de calor vai fazer com que elas passem do estado líquido para o estado gasoso. Opa, tudo isso é termoquímica. Falei em absorção de calor e emissão de calor. Quando, por exemplo, quando está emitindo ali, por exemplo, é só voltar. Se num estado, por exemplo, do sólido para o líquido, para o gasoso, você está absorvendo, o contrário você vai estar, o quê? Você vai estar liberando calor. Quando, por exemplo, você está numa praia, por exemplo, ou coloca um pouco de, está em evidência agora, álcool em gel. Você coloca álcool, pode ser até líquido mesmo, você coloca sobre a pele, você tem uma certa sensação de frio ali, momentânea. Por quê? Porque o álcool em si, ele vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Mas como é que ele faz isso? Ele absorve o calor do seu corpo. Fazendo essa absorção de calor, ele passa para o estado de vapor. Por isso que você tem uma sensação térmica ali de frio. É isso, essas são as introduções. Vamos para cá. Definição de entalpia. Entalpia é a energia. É a energia que as substâncias têm. A gente não consegue calcular ela diretamente. O que a gente consegue calcular é a variação de entalpia. Hoje, cara, eu digo para vocês que cada substância tem a sua entalpia. E isso é tabelado, são valores tabelados. Então, normalmente, quando se oferece, se cobra alguma conta desse tipo, fornece os valores ali. Mas no mais é cobrado mais a interpretação dos dados que eu vou passar à frente para vocês. Aqui, ó. Ah, esse aqui, por exemplo, eu tenho um estado sólido, semelhante ao gráfico que eu passei para vocês. Eu tenho a água aqui no estado sólido, vou passar para o estado líquido e depois vou passar para o estado gasoso. Quando eu estou fazendo esse processo aqui, eu estou absorvendo calor, estou absorvendo. Quando eu vou fazer o contrário, por exemplo, do gás para o líquido, por exemplo, a condensação das nuvens, ou um vapor de água, vocês vão no banheiro, tomam aquele banho quente, você vê a água se condensando no espelho, por exemplo, até dentro de um automóvel. Mas se você quer condensar mais ainda, aliás, condensar não, passar para outro estado, no caso aqui o estado sólido ainda, você vai para um estado mais arranjado das moléculas, você está liberando calor. Se, igual eu volto, se do sólido para o líquido, para o gasoso, você está absorvendo, o contrário, você vai estar o quê? Liberando calor. Quando você libera esse calor, suas moléculas, suas partículas ali vão para um estado mais arranjado. Mas é isso.
Essa variação de entalpia aqui, essa forma de cálculo aqui, com o tempo a gente vai se habituando. Aqui, ó, do sólido para o líquido, eu fiz o quê? Absorvi calor. Quando eu vou passar para outro estado gasoso, também absorvo calor. E o contrário, você vai estar liberando calor. Aqui você tem tanto a interpretação gráfica quanto matemática. Tá? Isso aqui é importante. Só esses conceitos aqui, a cobrança deles é bem relativa e costuma confundir um pouco, mas vamos lá. Processos endotérmicos e exotérmicos. Quando eu falo em exo vem lá do grego, que é para fora, que é liberar. Opa, então vou estar tendo liberação de alguma coisa aí. Então, exotérmicos são reações em que há liberação de energia, liberação de calor. Eu não vou entrar tanto na definição de calor, porque vocês já devem ter tido alguma noção disso aí lá em física. Então, calor. Simplesmente calor aqui para a gente aqui. Vejam aqui, ó. Vamos tentar interpretar isso aqui, ó. Eu tenho uma substância A com uma substância B. Essas duas substâncias vão reagir entre si e vão formar C mais D e ainda vai liberar calor. Opa, se eu for dar um tratamento matemático por isso aqui, o que eu imagino isso aqui? Eu pergunto para vocês, quem tem mais energia aqui? Seria A mais B ou C mais D? Vejam aqui que o A reagiu com B, formou outras duas substâncias, C e D, e ainda liberou calor. Eu tinha meus reagentes, depois eu tenho os meus produtos. Aqui eu digo para vocês que a energia envolvida aqui, e tem várias formas de a gente calcular essa energia. Isso aqui é só uma grande explanação. A entalpia em si, que é o que nos interessa, saber no final se o sinal só vai ser negativo ou positivo, tem outras formas de calcular. Tem entalpia de combustão, por exemplo, e entalpia das ligações envolvidas ali, quebra e forma de ligação. Mas voltando aqui, ó, eu tenho A mais B, vai reagir, vai formar C mais D. A entalpia dos reagentes aqui é muito maior. Por quê? Porque além deles formarem outros dois produtos, eles liberaram energia. Então a energia aqui envolvida dos reagentes é muito maior. Eu disse para vocês, a gente não consegue calcular a entalpia. Entalpia entenda como se fosse só energia. Eu não consigo calcular a entalpia diretamente, eu consigo calcular apenas a variação, ou seja, através de um estágio inicial e final. E como é que eu calculo isso daqui? Aqui, ó, para vocês, ó. Como é que eu vou calcular? Tá bem aqui embaixo aqui. A variação de entalpia. Eu vou pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Como é que eu calculo uma variação? Por exemplo, lá de variação de velocidade. É a velocidade final menos a velocidade inicial. Aí eu vou ter a minha variação. Aqui, esse delta aqui vem de variação. No caso, a variação da entalpia. Eu vou ter a entalpia dos meus. Vai ser sempre o final menos o inicial. Então, eu vou ter os produtos, que é o meu final, menos o inicial, que é os meus reagentes. Isso aqui serão dados tabelados. Mas vejam aqui para vocês, ó. Eu falei que a entalpia dos reagentes é o quê? É maior, porque além de formar outros dois produtos, liberou calor. Então vamos botar um valor aqui. Vou dizer aqui que o total no caso, se fossem substâncias, a gente ia somar individualmente. Vou dizer aqui que, por exemplo, a entalpia dos meus reagentes é 100. E a entalpia dos meus produtos vai ser quanto? Veja que ela vai ser menor. Então, vou botar aqui uns 50, por exemplo. Por quê? A dos meus reagentes, voltando, é muito maior porque, além de formar outros dois produtos, liberou mais energia. Liberou energia aqui o quê? Em forma de calor, tá bom. Quando eu fizer essa variação aqui, veja, a minha variação de entalpia vai ser o quê? Vai ser a entalpia dos produtos, que no caso aqui vai ser 50, o total, menos a entalpia dos reagentes, que é 100. Quando vocês fizerem essa subtração 50 menos 100, vocês vão encontrar o quê? Menos 50. Opa, a sua variação de entalpia aqui deu negativo. Quando a sua variação de entalpia dá negativo, essa é a sua exotérmica. Você disse que o processo é exotérmico, que teve a liberação de energia. Eu só estou dando o tratamento matemático e a interpretação para os valores que a gente pode obter. E para isso, a gente vai fazer para os processos endotérmicos também. Mais aqui, exotérmico, valor negativo. Encontrou um ΔH negativo, você tem a sua reação exotérmica. E a representação gráfica? Veja, a cobrança aqui pode ser tanto em forma de gráfica, quanto de uma equação. Tá, mas eu digo para vocês que é mais assim, em sinal e o termo em si, exotérmico. Saber o que é exotérmico? Pensou em liberação de energia, exotérmico. Pensou em esquentou, por exemplo, liberação de energia. Veja assim, ó,
Vejam, a energia dos seus reagentes, o total das energias, eu falei que era maior, certo? Então, de fato, ela é maior. Só que a energia dos seus produtos, aquilo que você formou, é menor. Então, veja, essa aqui é a interpretação gráfica que vocês têm. Você tinha uma energia grande no final dos seus reagentes, e depois você teve uma energia menor dos produtos. Então, esse aqui é o gráfico de uma reação isotérmica, desse jeito aqui ou dessa outra forma. Você tem A mais B, vai formando o quê? Vai formar C mais D, além de liberar energia. A energia dos seus reagentes era grande, só que depois, ó, até formar os produtos, fez o quê? Diminuiu. Então, tá aí a interpretação para vocês. Aqui, ó, para os nossos processos endotérmicos, endo vem lá do grego, fala assim, em absorver, em absorção. Então, agora que sua reação, ela vai ter que absorver um tipo de energia. No caso aqui, vai ter que absorver calor para que ela possa se manter, para que ela possa formar algum tipo de produto. Vejam aqui, ó, eu tenho A mais B, são os meus reagentes, só que agora eu vou ter que fornecer energia. Vou ter que fornecer energia para eles para poder alcançar esses meus produtos aqui de interesse. Então, veja, agora eu pergunto para vocês aqui, só analisando aqui, quem que vai ter energia maior? Vai ser A mais B ou C mais D? Vejam assim que para ter que formar A mais B, que eu ainda preciso absorver energia para depois formar C mais D. Então, essas energias aqui, em A mais B, o somatório delas é o quê? É bem menor, porque para ela formar C mais D, ela ainda tem que absorver mais um pouco de energia. Então, ela é bem menor. Então, vamos colocar um valor hipotético aqui. Vou botar aqueles mesmos valores, ó. Então, aqui vai ser 100. Não, se é menor, pode ser. Eu vou botar 100 aqui. E aqui eu vou botar quanto aqui? Nos produtos, 200. Pronto. Pode ser um valor hipotético. Lembrando que nas reações, se aqui tivessem substâncias aqui, vocês teriam valores tabelados. Então, vocês somariam aqui. Por exemplo, somariam C mais D. C vale 100 e D vale 100 também. Então, o total dos dois aqui dá 200. E A mais B? A mais B aqui vale quanto? O A vale 50 e o B 50, valores hipotéticos. Para eu calcular a variação de entalpia aqui, como é que eu calcularia? Seria o quê? A entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. A fórmula vai ser sempre assim. Os valores ali que serão alterados. E a variação de sinal, se é positivo ou negativo, eu consigo interpretar isso aqui. O dos meus produtos aqui é quanto? 200. 200. Menos quanto? 100 dos reagentes. Quanto é que vai dar aí? 200 menos 100 vai dar 100. Opa, você obteve um valor positivo ali. Quando você vê um valor assim positivo, qual é a interpretação? De que para aquela sua reação ocorrer, para aquele seu processo químico ocorrer, ele tem que fazer o quê? Absorver energia. Então a gente fala que é um processo endotérmico. Graficamente, como é que a gente consegue interpretar? Veja aqui, ó, você tem os seus reagentes iniciais aqui, no caso aqui A mais B, e você quer formar um produto, no caso aqui C mais D. Vejam que daqui dos reagentes até chegar nos produtos, você tem que passar por um patamar de energia. Você tem que absorver energia, porque ele não é um processo espontâneo, ele não consegue chegar até lá. Então, daqui até aqui, você tem que absorver energia. Quando você fala em absorção de energia, no caso você vai ter um sinal positivo ali, você tem um processo endotérmico. Tá aqui, outra forma aqui, ó. Aqui embaixo você tem os seus reagentes A mais B. Você quer formar C mais D, mas para você poder formar isso, você tem que fazer o quê? Você tem que absorver energia. No caso aqui, falei para vocês, a energia dos seus reagentes é menor do que a energia dos seus produtos. Quando você fizer a operação aqui, você vai encontrar que o seu ΔH aqui vai ser positivo. Você vai ter um ΔH, a variação de entalpia vai ser maior do que zero. Então, era esses os conceitos iniciais. Vamos fazer aqui alguns exercícios. Vamos ver alguns exercícios aqui para mostrar como é que é cobrado esses conceitos aí. Lembrando, exotérmico, liberação de energia. Endotérmico, absorve energia. No caso ali, na maioria, em forma de calor. Tá? A queima da parafina, falei em queima da parafina, de uma vela, exemplifica um processo endotérmico. Na verdade, é um processo exotérmico. Qualquer processo de queima, de combustão, existe a liberação de energia. Falei em liberação de energia exotérmica. A vaporização da água de uma piscina,
pela ação da luz solar, ou seja, está incidindo a luz ali, no caso ali vai ser raios ultravioletas, vai fazer com que essa água aqueça e vai passar vaporização, é o estado líquido para o estado de vapor. É um processo endotérmico, de fato é um processo endotérmico, tá aqui ó, a alternativa correta. Se vocês observarem, ó, lá no slide, no primeiro slide, eu tinha um sólido, um cubo de gelo, por exemplo, passei para o líquido, absorveu energia, passou para o líquido. Se eu continuar fornecendo energia, por exemplo, a água, no caso, estado líquido, ele vai passar para o estado de vapor, absorveu mais energia. Então, é justamente esse processo aqui. É porque a gente tem um processo de evaporação ali, que pode ser subdividido em calefação, ebulição e vaporização. São apenas nomes diferentes, formas diferentes ali de se passar do estado líquido para o estado de vapor. Tá? A combustão do álcool, falei em combustão, é queima, então é um processo exotérmico. Aqui está dizendo que é endotérmico, está errado. A formação de um iceberg, eu estou passando do estado líquido para o estado sólido. Você pega a água, botar na geladeira, vai formar o cubo de gelo. Estou passando do estado líquido para o estado sólido. Se fosse do sólido para o líquido, eu estaria absorvendo o calor. Como é o contrário aqui, é do líquido para o sólido, então eu vou estar fazendo o quê? Vou estar liberando energia ali. E aqui ele está dizendo que é um processo endotérmico. Endotérmico é quando absorve. Como aqui liberou, deveria ser exotérmico. O valor de ΔH, da variação de entalpia de uma transformação, depende exclusivamente do estado dos reagentes. Não, a gente vai ver que tem outras formas. Tem a entalpia, a variação de entalpia de combustão, tem com base nas ligações das substâncias ali. Então tem todas as outras formas, e não com base no estado físico. Estado físico é sólido, líquido e gasoso. Depende só disso? Não, não depende. Gabarito aqui, alternativa B. Aqui, a próxima questão. Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação de água, que no caso está em contato com o corpo humano. O que exemplifica essa sensação? Vejam, ó, quando você coloca não só a água, quando você sai da praia, de um local em que você estava molhado, por exemplo, até uma piscina, e vai para o ambiente, o que acontece? Aquela sua água, ela não vai ficar ali para sempre. Certo? Quando você pega o álcool, em evidência aí, álcool líquido, coloca na sua pele, ele vai ficar ali. Você, o álcool está aqui líquido aqui para sempre, ele vai ficar ali. Não, ele vai acabar evaporando. Da mesma forma como a água. Mas o que acontece? Vejam, para que o álcool ou a água evapore, ela tem que absorver energia. Opa, já falei um nome de um processo de absorção de energia. No caso, energia em forma de calor. Ela vai absorver essa energia, a água ou o álcool, para ganhar energia suficiente ali para que suas moléculas se agitem e ela passa para o estado de vapor. Quando isso acontece, é um processo endotérmico. Mas ele absorveu o calor da onde? A água absorveu o calor da onde? Ou o álcool. De onde foi que absorveu? Do seu corpo. Então ele meio que roubou o calor do seu corpo. Pegou o calor do seu corpo, aqueceu e evaporou. Por isso que você tem essa sensação de frio, porque seu corpo estava quentinho ali, de repente alguém foi lá, no caso uma substância, o álcool, retirou esse seu calor temporariamente ali, né, e foi-se embora. Por isso que você tem essa sensação de frio. Então aqui, ó, vamos ver as alternativas. A evaporação da água, correto, que é um processo endotérmico, no caso, absorveu no seu corpo e cede calor, e cede calor ao corpo. Não, não cede calor ao corpo, não. Ele retira calor do corpo. B, evaporação da água, correto? É um processo endotérmico, correto? E retira calor do corpo. De fato, é isso. A água ou o álcool, no caso, quando você passa na mão, ele retira calor do corpo. Por isso a sensação de frio. O restante aqui fala que é processo exotérmico. Então, por isso as alternativas estão erradas. Então, é isso. Próxima aula a gente continua.